a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Portanto, hoje é terça-feira, estamos dando continuidade a mais uma leitura diária referente à lição de número 8, que fala sobre a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. A nossa leitura de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo de número 11, versículos 5 e 6, cujo título é: Quem pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Vamos ver, portanto, o que nos diz o texto sagrado. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que se sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Observe, meus queridos irmãos, que Zofar continua insistindo na ideia do negócio, do contrato entre o homem e Deus. Ele pensava que Jó estava dizendo que era totalmente puro aos seus olhos, pois no versículo 4 ele fala assim: Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. No versículo 3 ele vai falar: as tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Ele achava que Jó era um mentiroso, que Jó estava dizendo que não tinha feito nada de errado, mas era porque estava mentindo, que estava querendo ser muito puro, que estava querendo ser muito santo, que estava querendo ser limpo aos seus próprios olhos e não estava querendo enxergar a realidade. Aí ele disse: Você disse que a sua doutrina é pura, limpo é aos teus olhos. Aí ele fala: Mas na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Ou seja, seria bom que Deus falasse com você e mostrasse para você como você está enganado, te fizesse saber os segredos da sabedoria, porque o que Deus exige de você é menor do que a sua iniquidade. A mesma ideia do contrato. Deus exige que você faça isso para que ele possa te restaurar. Ou seja, você faz para Deus e ele faz para você. Meus queridos irmãos, essa é uma ideia muito perigosa, conforme nós falamos no dia de ontem. Em primeiro lugar, Zofar estava tentando dizer a Jó que se Jó buscasse mais a Deus, se Jó pecasse menos, Deus lhe revelaria os seus segredos e a sua sabedoria. Conforme foi esclarecido ontem aqui, ninguém é salvo por menor quantidade de pecados. Ele pecou menos e então ele vai ser salvo. Observe, Davi e Saul. Aos olhos humanos, Davi pecou mais que Saul, mas Davi se arrependeu. Ele disse no Salmo 51: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, não tires de mim o teu Espírito Santo. Saul não se arrependia, ele tinha remorso. Ele dizia estar arrependido e no outro dia fazia a mesma coisa. Então, menor quantidade de pecados não salva ninguém. Fazer um negócio com Deus não salva ninguém. Pelo contrário, prejudica. E então, meus irmãos, continua nessa ideia de que Deus vai mostrar para ele a sua sabedoria, mas é impossível ao homem conhecer a sabedoria de Deus, por mais que o homem estude, por mais que o homem leia a palavra, por mais que o homem conheça todos os tesouros do mundo, por mais que o homem vá até as infinidades do espaço, por mais que o homem saia em disparada conhecendo o além, jamais ele vai saber a sabedoria de Deus. Jamais ele vai conhecê-la de forma plena. Agostinho de Hipona passou 3 anos tentando descobrir a Trindade, mas uma vez lhe veio ao coração: você está tentando tirar a água do oceano com uma xícara. É impossível compreender Deus. E por mais que nós sejamos salvos, que nós cremos nesta promessa, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, mas por mais que nós passemos 1 milhão, 2 milhões, a infinidade, todo o resto de nossa vida, a eternidade nos céus, nós não vamos compreender ainda assim a sabedoria de Deus. Veremos um pouco, vamos saber mais do que sabemos hoje, mas conhecer a sabedoria de Deus de forma plena é impossível aos homens, mesmo que se tornem imortais. É impossível saber a sabedoria de Deus,
Pois no capítulo 8 de Provérbios, no versículo 22, diz: a epígrafe, a sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os homens fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. 35. Porque o que me achar achará a vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, meus queridos irmãos, a sabedoria ela existe com Deus desde o princípio. E toda esta sabedoria está presente, está dentro, está enquadrada. Toda esta sabedoria, quem detém toda esta sabedoria? Quem conhece a mente do Senhor? Quem fez tudo isso? Quem criou todas estas coisas? Quem criou tanta sabedoria? Capítulo 2 de Colossenses, versículo 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O detentor de toda esta sabedoria que existe desde a eternidade, aquele que a possui, aquele que conhece as profundezas e o íntimo de Deus, é Jesus Cristo. Portanto, homem algum conseguirá compreender a mente de Deus, senão o próprio Cristo. Ele é o detentor desta sabedoria. E esta sabedoria aos homens pode parecer loucura, mas Deus confunde as coisas loucas deste mundo em sábias e as sábias em loucas. Era loucura um justo estar sofrendo como Jó, mas depois no final vemos que a bênção dele superabundou todas as tribulações e se tornou uma coisa sábia e um exemplo para todos os nossos dias. Queridos irmãos, estamos vendo, portanto, Zofar dando continuidade ao seu diálogo. Como nós já sabemos desde o princípio, nem tudo que os amigos de Jó falam é contrário à teologia cristã. Entretanto, algumas coisas, muitas coisas na realidade não condizem. Mas esta fala de Zofar realmente tem sentido, pois quem poderia realmente conhecer, chegar ao conhecimento pleno da sabedoria de Deus? O homem que é um mero mortal, a ele é impossível. Entretanto, nós vemos que, por mais não consigamos compreender e ter a sabedoria de Deus, pois ao homem mortal não é possível, ele liberalmente nos dá atributos de sua sabedoria, claro, por mais que seja infinitamente inferior à sabedoria do Criador. E ele dá de forma liberal. É o que está escrito aqui na Epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Se você quer sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar de forma espontânea, não vai jogar na sua cara. E um dos maiores exemplos, ou melhor, o maior exemplo de sabedoria na Bíblia, eu acho que não é preciso nem citar o seu nome, se encontra aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 1, a partir do versículo 7. A epígrafe diz:
Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. O valor da sabedoria excede o de rubis, o de pedras preciosas. O valor da sabedoria excede todas as riquezas do mundo. O homem pode ser rico, mas se não tiver sabedoria, toda a sua riqueza vai embora. Não passa de um tolo. Mas, se for pobre e tiver sabedoria, há nele a prosperidade de Deus. O temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. E o conhecimento do santo é ciência. Salomão, este homem mais sábio que existiu abaixo de Cristo, ele vai dizer que a vida é vaidade. Tudo é vaidade. A vida é a maior de todas as vaidades. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. É por isso que ao homem é impossível conhecer a sabedoria de Deus, pois tudo que o homem faz é vaidade. Por mais que ele busque, ultrapasse todos os limites, jamais ele vai conhecê-la de forma plena. Deus possa abençoar a todos. Até amanhã. Amém.